Você está querendo conhecer o diagrama de atividades da UML? Uma das utilidades que é para modelagem dos processos dos sistemas que será desenvolvido. Quer saber como é que a gente faz isso? Fica com a gente e curte esse vídeo. Fala pessoal, dentro da UML o diagrama de atividades é o diagrama com maior ênfase a nível de algoritmo. Então você pode especificar com o diagrama de atividades desde um pseudocódigo, né? Então passo a passo de como o seu código está sendo executado numa determinada linguagem de programação, ou até a nível de processo de negócio, que é o que a gente vai fazer aqui no vídeo de hoje. Antes da UML 2.0, esse diagrama era considerado um caso especial do diagrama de estados, um diagrama que a gente ainda vai falar aqui no canal, e ele é muito semelhante aos antigos fluxogramas, onde você tem ações a serem executadas, a possibilidade de condicionais, e você tem todo um fluxo de como essas ações são executadas. No vídeo de hoje a gente vai utilizar o StarUML para mostrar o funcionamento desse diagrama de atividades para fazer a modelagem de um processo de negócio. Então vamos lá. Então dentro do StarUML eu estou utilizando aqui a versão do StarUML 3.2.2. Então ao abrir o StarUML ele vem com a formatação padrão, né? Aqui eu vou estar utilizando em todos os vídeos do canal sempre o template UML Conventional, que ele vai dar a possibilidade para a gente de organizar os nossos diagramas, 5 grandes modelos, né, que é o Use Case Model, o Analysis Model, Design Model, Implementation, Deploy Model. Mas para modelagem de diagrama de atividades, né, a gente vai utilizar ele para modelar processos de negócio. Então esse modelo não existe no StarUML, então o que a gente vai fazer aqui é criar esse modelo adicionando o Model Business Model. Então esse Business Model, como eu falei, é o primeiro diagrama, é o primeiro modelo que eu vou desenvolver para o meu sistema, né? Então o meu sistema ele vai sempre automatizar um processo. Então como ele vai automatizar o processo? Então antes de eu fazer qualquer coisa, primeiro eu preciso entender e modelar esse processo. Então aqui no exemplo a gente está usando o sistema de biblioteca. E vamos ver agora qual seria os passos agora para eu criar esse diagrama de atividades. Então dentro do StarUML, ali dentro do Business Model, eu vou clicar com o botão direito, adicionar diagrama, que é o Activity Diagram, né? Então aqui ele cria o modelo e cria um diagrama. Lembrando que dentro do StarUML eu posso ter vários diagramas para um mesmo conjunto de elementos de modelo que vão ser criados a partir do momento que eu começo a colocar eles aqui no diagrama. Então o StarUML ele já oferece alguns componentes básicos, né, que é o que a gente vai utilizar em 99% das vezes, né, mas ele também tem alguns componentes aqui avançados que podem ser utilizados. E mais embaixo aqui algumas anotações aqui que podem também ser utilizadas aí para ajudar na criação desse diagrama de atividades. Então, como eu falei, a maior parte das vezes a gente vai estar trabalhando sempre com esses elementos básicos do diagrama de atividades, né? Então vamos começar modelando aqui um processo de empréstimo. Então aqui eu já coloquei o modelo, então Activity empréstimo. E o primeiro diagrama, Activity diagrama empréstimo. Sempre bom eu estar renomeando, né, para começar a organizar os meus elementos modelo desde o início. Então aqui eu tenho o estado inicial, as ações que vão ser executadas, os estados de ação, e eu tenho os gateways que vão poder ser utilizados e os fork e o join que eu vou colocar aqui também no processo, né? Então aqui eu começo o meu processo, então clico no elemento que eu quero colocar e puxo esse elemento para cá. No caso do StarUML, então ele também, além de você poder clicar e apertar, então cada elemento que você vai colocando você já pode chamar os novos elementos. Então, por exemplo, se eu sei que depois tem um estado de ação, então eu já posso clicar aqui e ele já vai colocando o próximo estado de ação, certo? Caso não faça isso, então eu também posso ir ligando. Então aqui eu vou começar a colocar a minha primeira ação. Então, na hora de modelar o processo, né, então o legal é sempre buscar quais são os cenários existentes para a execução desse processo, né? Então aqui eu vou estar modelando um cenário de empréstimo, né? Então eu posso emprestar, por exemplo, para aluno, para professor, para técnico, aluno que tenha competência, aluno que tenha competência,
O legal é sempre eu buscar e modelar cada um dos cenários e depois ir incorporando ao processo os outros cenários existentes através de colocando os gateways, pontos de decisão, né, que pode vir a depender do cenário, né. Então eu vou começar aqui modelando um empréstimo de um aluno, né, então considerando que eu estou ouvindo o que é está acontecendo, né, então normalmente o aluno inicia, o aluno vai buscar livros. Eu não vou chamar de livros, né? Eu vou chamar itens do acervo. Itens do acervo. Então ele faz a busca desses itens do acervo. No processo eu não me preocupo se essa busca ela é feita por um sistema, então de alguma forma ele vai buscar, né? Então ele vai lá ou dentro do acervo, né? E vai lá e busca manualmente, outra vez no sistema, mas eu não tenho essa informação. Quando eu estou modelando o processo eu ainda não me preocupo com se já tem alguma automação ou se não tem, né? O importante é eu identificar como é feito o processo, né? Então depois que ele busca os itens no acervo, então o aluno entrega livro, itens ao balconista, ou ainda aluno solicita empréstimo de itens do acervo. Então, a segunda tarefa, e aí eu tenho a próxima ação que é realizada pelo balconista, né? Então, o balconista registra empréstimo. Só que a gente já sabe que nem todo o empréstimo vai poder ser realizado, né? Antes dele ir lá e registrar o empréstimo, então ele pode vir aqui e utilizar um ponto de decisão, onde nesse ponto de decisão ele vai avaliar se o aluno possui ou não alguma pendência. Então nesse ponto de decisão, então ele vai vir, antes dele ir lá registrar o empréstimo, ele vai avaliar se existe algum problema, né? Então, quando é que ele vai registrar o empréstimo? Então, aqui eu vou colocar a minha condição de guarda, que é não possui pendências. Então, nos próximos vídeos a gente vai estar falando aí do diagrama do BPMN, que ele tem uma pequena diferença em relação aos gateways de decisão, né? Onde eu coloco a condição de decisão no gateway, né? Então, aqui no diagrama de atividades, eu para cada caminho que eu sigo, eu tenho que colocar qual é a minha condição de guarda, né? Então aqui ele não possui pendência, então o balconista registra o empréstimo e finaliza o processo. Agora, se existe alguma pendência, então veja que eu posso sair clicando e apertando entre um e o próximo estado. Então, balconista informa pendência. Então, essa pendência pode ser porque o aluno está devendo algum valor, porque não devolveu algum livro dentro do prazo e já deveria ter devolvido, e finaliza o processo, certo? Então, está aqui o meu diagrama de atividades. Uma das coisas que normalmente acontece com esses diagramas, que normalmente você tem um bocado de trabalho, é você alinhar esses elementos do modelo, né? Então, no caso do StarML, ele tem algumas ferramentas que podem ajudar nisso. Então, por exemplo, eu posso vir aqui e selecionar alguns elementos, e aqui ele tem a possibilidade de fazer o alinhamento. Então, ele tem aqui alinhamento para enviar um elemento para trás, para frente, alinhamento à esquerda, à direita, ao centro, ao top, ao bottom. Mas eu posso utilizar aqui o espaçamento igual horizontalmente e espaçamento igual verticalmente, né? Então, fazer isso aqui, ó, então ele coloca o mesmo espaço entre um elemento e outro. Então, às vezes ajuda, né? Mas normalmente esse alinhamento a gente acaba tendo um bocadinho de trabalho fazendo ele manualmente.
Uma coisa que a gente podia melhorar nesse diagrama, né, que veja que todas as ações que eu estou colocando nele, eu sempre estou indicando o ator, né. Então, o diagrama de atividades, ele tem a possibilidade de eu colocar swing lanes, né. Então, swing lanes vertical para indicar quem são esses atores, né. Então, aqui eu tenho o ator aluno e eu tenho outro autor que é o balconista. Então, para eu não ficar repetindo esses nomes desses atores sempre nas ações, né, então eu posso utilizar esse recurso do diagrama de atividades. Então, aqui eu estou alinhando. Como sempre, nem sempre é tão rápido fazer isso, né? E aí agora eu começo a organizar as minhas ações, né? Então, ao invés de eu colocar buscar item no acervo, aqui é legal eu sempre fazer esse alinhamento e jogar isso aqui para trás, né? Então, alinhamento, send to back, e balconista a mesma coisa, formatting, alinhamento, send to back. Então, agora ao invés de aluno buscar, para não ficar repetindo, então buscar item do acervo, então eu coloco essa ação dentro da swing lane aluno, indicando que essa ação é executada por ele, né? Então, aqui eu já não tenho aluno, né? Então, solicitar empréstimo de item de acervo. Então, verbos em processo de negócio, a gente sempre indica usar ele sempre no infinitivo, né? Indicando ações que estão sendo executadas. Normalmente você perde um pouco de tempo, mas depois que isso aqui está bem arrumado, é muito melhor sempre eu estar trabalhando com o diagrama, ao invés de eu estar trabalhando com texto, certo? Então veja que no diagrama aqui eu posso ir puxando, ó, aí eu vou organizando o layout da forma que eu achar mais interessante para o entendimento. Uma outra anotação que eu posso estar utilizando dentro do diagrama de atividades, né, é a utilização de paralelismo, né, então as ações que são feitas em paralelo, né. Então aqui no exemplo aqui eu vou colocar a possibilidade de, enquanto o aluno está buscando, o balconista também pode auxiliar ele nessa busca, né. Então eu vou colocar isso como atividades paralelas. Para fazer isso, eu vou ter que puxar aqui o diagrama todo, aqui, os elementos do diagrama todo para baixo. Estou puxando eles um pouco aqui para baixo. E aqui o meu estado inicial agora, ele vai começar de forma paralela. Então, para isso eu vou utilizar aqui o elemento fork, que eu vou colocar aqui para que o aluno ele busque e ao mesmo tempo ele seja auxiliar, o balconista possa auxiliar ele nesse processo. Então vou colocar aqui mais uma ação, auxiliar busca de itens. Então isso aqui são coisas que podem estar acontecendo em paralelo. E aí eu utilizo o join. Então toda atividade que era paralelizada, em algum momento ela tem que ser sincronizada, né? Então para isso eu utilizo o join. Então aqui eu estou dizendo que essas ações aqui, então elas executam em paralelo, mas para que o aluno possa solicitar empréstimo, então essa busca tem que ser finalizada, né? Então aqui, a partir daqui, aí ele volta a ser sequencial e solicitar empréstimo. Então aqui são ações que estão sendo podem estar sendo executadas em paralelo, né? Então o aluno pode estar buscando, o balconista pode estar auxiliando, então são ações que podem estar executando aqui em paralelo dentro desse processo. E a próxima etapa ela só vai ser executada quando isso aqui for finalizado, né? Então a busca foi
realizada, então aí a partir de então o aluno vai poder solicitar o empréstimo. Então, apesar da gente ter usado o diagrama de atividades no exemplo só para modelagem de processo, ele pode ser utilizado para especificar qualquer algoritmo que você tenha no sistema. Então, espero que tenham gostado. Coloquem dúvidas aí em relação ao diagrama de atividades. Lembra que ele tem outras notações, né? Então a gente utilizou as notações principais, né? Então, fluxo de decisão, o fork, o join, as ações. Então, apenas as notações básicas, como eu falei, que são utilizadas na grande maioria das vezes, 99% das vezes vão estar sendo utilizadas essas notações, mas existem outras que podem ser utilizadas para algumas descrições específicas. Coloquem aí nos comentários se tiver alguma dúvida, aguardo vocês nos próximos vídeos. Vamos falar agora sobre modelagem de processo utilizando BPMN. Não percam, um grande abraço, fique com Deus, tchau, tchau.